Salve pessoas, boa noite, aqui quem tá falando é o Vinícius Dias, esse é o canal Dionísio Camisa 10. Hoje eu vou falar um pouco, vou apresentar para vocês a minha perspectiva com relação ao quanto que o acaso é determinante no resultado de partidas dentro do futebol. Vamos lá, para sustentar essa minha argumentação, eu vou utilizar uma frase dita pelo Pep Guardiola, que na minha opinião é um dos maiores entendedores de futebol da história da humanidade. Para mim, o melhor técnico que já pisou na terra e um dos maiores entendedores de futebol. Perfeito. O Pep Guardiola, ele tem uma citação, claro, fazendo a tradução aí não literal, ele diz mais ou menos que a técnica e a tática foram feitas para minimizar as ações do acaso. O que isso significa? Significa basicamente que o acaso é um fator determinante dentro do jogo, porém o treino, a qualidade técnica individual dos jogadores foram feitas para minimizar esses eventos. Perfeito. Com essa citação a gente pode interpretar que realmente, na minha perspectiva, existe essa questão do quanto que o acaso ele é determinante. Você pega casos, eventos, jogos específicos na qual uma equipe é muito mais qualificada que a segunda equipe, porém, por se tratar de um esporte extremamente coletivo, na qual se trata de 11 contra 11 caras, pessoas, e se você levar em consideração fatores evolutivos do jogo, das informações, e o time menos qualificado ele tem as mesmas ferramentas do ponto de vista físico e acadêmico tático para fazer frente com um time mais qualificado, isso fica muito mais evidente, entende? Então, nesse caso, essa citação do Pep Guardiola, do espanhol, diz sobre isso, sabe? Hoje em dia, o tempo passa e a tendência é que isso aconteça cada vez mais. O time menos qualificado do ponto de vista técnico, porém com tática, ele consegue sim fazer frente ao time mais qualificado, e ainda, a depender do acaso, a moeda pode cair para um lado ou para o outro. O time menos qualificado ele consegue sim fazer frente e vencer o time mais qualificado. Você pega exemplos, Barcelona e Roma na temporada 2017-18 da Champions, na qual a Roma eliminou o Barcelona. Primeiro jogo foi 4-1 na Espanha, segundo jogo 3-0 para a Roma na Itália. Ainda tinha um fator gol fora de casa, que foi determinante. Como a Roma fez um gol na Espanha, né, ela teve esse critério, essa vantagem, e acabou eliminando o Barcelona. Se você for pegar o plantel das duas equipes, existe uma disparidade absurda do ponto de vista técnico. O Barcelona estava basicamente vivendo o seu auge. Era o Barcelona do Ernesto Valverde, que tinha uma característica diferente. Era um Barcelona mais consistente e menos incisivo. Era um Barcelona mais conservador talvez do que o dos anos anteriores, porém ainda assim era um Barcelona extremamente técnico. Tinha o Messi, Suárez, Coutinho, Dembélé, tinha ainda os últimos lampejos do Iniesta, Rakitic, Busquets, ainda numa boa idade. Tinha o Piqué, ainda numa boa idade. Tinha o Ter Stegen, que era um dos melhores, se eu não me engano, o melhor goleiro do mundo tido por alguns veículos de comunicação naquele ano. E ainda assim a Roma, com um elenco extremamente limitado em relação ao Barcelona, tinha jogadores muito mais limitados. O Alisson ainda estava lá, o goleiro brasileiro. O zagueiro era o Le Castan, que posteriormente jogou no Vasco. Tem o outro zagueiro grego, Manolas, que fez um gol, se eu não me engano, o gol da classificação contra o Barcelona de cabeça. Tinha o Nainggolan, o volante belga, se não me engano. Enfim, é isso. Era um time muito inferior ao Barcelona e mesmo assim conseguiu reverter uma vantagem de 3 gols, né? 4-1 na Espanha, e conseguiu vencer. E se você for pegar o jogo, destrinchá-lo, você verá que os argumentos técnicos que são utilizados para definir o porquê que a Roma conseguiu ser superior ao Barcelona e eliminar, eles são extremamente subjetivos. E se são subjetivos, ele poderia cair para qualquer um dos lados. E o acaso fez com que caísse para Roma, entende? Um outro exemplo, Barcelona e Inter de Milão no ano de 2025, temporada 2024-25, isso, na qual a Inter eliminou o Barcelona, sendo que o Barcelona era um time muito melhor, provavelmente o melhor time do mundo, assim, do ponto de vista técnico. Rafinha jogando muito, sendo um dos melhores do mundo. Lamine Yamal fez uma das melhores
semifinais, uma das melhores atuações individuais da história da Champions nesses dois jogos, tanto na Espanha como na Itália. E ainda assim a Inter conseguiu vencer jogadores muito mais envelhecidos do que os do Barcelona, conseguiram se sobrepor fisicamente a esses. E é isso, esses são os argumentos que você utiliza para reforçar essa ideia de que sim, não é possível, que cara, e não é uma única vez, não são esses dois exemplos que eu citei, são inúmeras vezes. Vários pensadores de futebol, pensadores do jogo da pelota, falam sobre isso, o quanto que o acaso ele é determinante, a técnica e a tática é feita para minimizar, mas ainda assim existe o acaso e na minha perspectiva ele tem uma porcentagem muito grande no resultado das partidas. Então basicamente é isso. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de um outro exemplo. Pronto, França e Argentina, final da Copa do Mundo do 2022. Cara, a Argentina chegou na final em 2022 com Messi envelhecido, 35 anos de idade, carregando a seleção extremamente debilitada do ponto de vista técnico. Um trabalho muito recente do Scaloni, e a França toda estrelada com Mbappé com 23 anos, Dembélé jogando muito já com seus 25, várias estrelas, Colomouani, Zaïre-Emery, vários jogadores estelares e no seu auge técnico, e ainda assim a Argentina conseguiu fazer uma partida de dominância até o minuto 80 contra a seleção da França. Na minha perspectiva, existia uma disparidade muito grande entre a seleção da França e a seleção da Argentina, e mesmo assim a Argentina conseguiu se sobrepor. Aí você pode argumentar, ah não, porque a Argentina tem mais vontade, porque são sul-americanos e tal. Isso é um mito, isso não existe. Quando os jogadores eles entram em campo, eles dão tudo de si, porque eles estão jogando a vida deles. Eles jogam a vida deles dia após dia. E se eles não desempenham bem, os próprios saem perdendo, porque eles serão desvalorizados, perderão espaço, enfim. Então todos os jogadores eles entram em campo dando a vida deles, porém os fatores associados ao acaso fazem com que um sobreponha ao outro, independente do nível técnico, entende? Então basicamente é isso. Comente aí se você concorda, se você discorda, fique à vontade nos comentários. É isso, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, e aí estamos juntos, valeu!